bom dia, boa tarde, boa noite para você. Voltamos para a segunda aulinha frenética de matemática. Vem comigo, vem ser feliz. Queridos, vamos compartilhar aí o nosso quadro virtual, onde o nosso primeiro exercício da aulinha nós vamos fazer aí o número 11 da sua apostila, que diz o seguinte: na figura abaixo, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Então, o segmento DE vai ser paralelo ao segmento AC, e não ao BC, que está errado, né? O segmento DE vai ser paralelo ao segmento AC. Vamos trocar essa informação aqui, então. Vamos colocar aqui que o segmento DE é paralelo ao segmento AC. Determine o valor de x aplicando a proporcionalidade de segmentos paralelos cortados por segmentos transversais, ou seja, o teorema de Tales. A proporcionalidade vai falar que do lado esquerdo eu posso escrever que 2x menos 2 está para 2, ou seja, ó, eu peguei o de cima, está para o de baixo. Assim como, mesma ordem no da direita. 2x mais 6, ou seja, o de cima está para o de baixo, e o de baixo 3. Vou passar agora o 3 multiplicando, o 2 multiplicando, ou seja, multiplicar por zero, vai ficar assim. 3 que multiplica 2x menos 2 vai ficar 6x menos 6. E 2 que multiplica 2x mais 6 vai ficar 4x mais 12. Evidentemente vai ficar 6x menos 4x, 2x. 12 mais 6, 18. Se 2x é igual a 18, o x, então, é igual a 9. Desse fato, né? Perdão, dessa forma, a gente tem, então, que esse segmento aqui vai ser assim, ó, 2 vezes 9, 18, menos 2, 16. Aqui embaixo o segmento vale 2. 2 vezes 9 vai me dar 18. 18 mais 6 vai me dar 24. Repara, 2, você vai dividir por 2 e multiplicar por 3. 2 por 2, 1 vezes 3, 3. Mesma coisa, 16 divide por 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a proporcionalidade você estava dividindo por 2 e multiplicando por 3. Mas você não precisa verificar desta forma, não. Tá bom? Ele só pediu para você mostrar, calcular o valorzinho de x. Então, se ele pediu para você determinar o valor de x, a resposta na proporcionalidade é que o x, então, vale 9. Isso é, de fato, o que nós chamamos de teorema de Tales. Bem objetivo, bem fácil, e você não pode errar. Bom, segundo exercício da aula número 1 da seção Enem Vestibulares, que diz o seguinte: calcule o valor de x em graus na figura. Bom, muito fácil também, porque essa figura aqui mostra que aqui embaixo aqui, ó, eu tenho um ângulozinho de 90 graus. Então, se aqui embaixo eu tenho um ângulozinho de 90, eu posso falar que o ângulozinho x, com o ângulozinho 3x menos 10, mais o ângulozinho x, ou seja, esses três ângulos, x, 3x menos 10 e x, somados, resulta em 90 graus. Lógico que é evidente que vai x mais 3x mais x vai me dar 5x. Lógico e evidente que o menos 10 passa para lá mais 10, vai ficar 90 mais 10, 100. Se 5x é igual a 100, o x é 100 dividido por 5, o x então vai ser 20 graus. 20 graus é a resposta do x. Calcule o valor de x nessa figura. Então, x igual a 20 graus, o gabarito dessa questão vai ser a letra C de carneirinho. Tiago, exercícios dessa forma, tanto do primeiro quanto que do segundo, caem em vestibular? Caem. E são frequentes. Só que é um exercício de TRI baixo, um exercício fácil, então você não pode errar. Porque se você erra esse exercício, você está dando ponto para o seu concorrente. No caso do Enem, você errar um exercício desse nível, você vai jogar a sua nota lá embaixo, porque a maioria das pessoas vão acertar esse exercício. Então, a gente tem que tomar cuidado
quando o exercício é muito fácil, beleza? Bom, exercício número 5, ele diz para a gente o seguinte: 3 ruas paralelas são cortadas por 2 avenidas transversais nos pontos A, B e C da Avenida 1 e nos pontos D, E e F da Avenida 2. De tal forma que AB vale 90, BC vale 100, DE vale X e F vale 80. Nessas condições, o valor de X é... Bom, querido, eu vou começar a fazer o exercício através de um desenho. O exercício fala que você tem 3 ruas paralelas. Então, a primeira parte do exercício é eu construir 3 ruas paralelas. Então, nós estamos colocando ali, ó, 3 ruas paralelas. A primeira avenida, que ele chamou de Avenida 1, intercepta essas paralelas nos pontos A, B e C. Então, vamos colocar aqui, ó, pontos A, B e C. Tá ali. E a segunda avenida, que é a Avenida 2, intercepta essas ruas. Vou colocar aqui, não pegou, peraí. Intercepta essas ruas nos pontos D, E e F. Então, vamos colocar ela aqui nos pontos D, E e F. Então, a Avenida 1 da esquerda, a Avenida 2 da direita. Avenida 1, A, B e C. Avenida 2, nos pontos D, E e F. Bom, de tal forma que o AB vale 90, então agora o exercício fala que o AB vale 90, que o BC vale 100, que o DE vale X e que o EF vale 80. Ele quer saber, nessas condições, o valorzinho de X. Bom, olha que fácil, olha que simples, proporção de tales. O de cima está para o de baixo. 90 está para 100. Assim como o X está para 80. É evidente que eu posso chegar aqui agora e simplificar. Corto esse zero com esse zero e esse zero com esse zero aqui. Eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. 9 vezes 8, 72. O x é igual a 72. Se a resposta é x igual a 72, o gabarito dessa questão também vai ser a letra C de Carneirinho. A dificuldade desse exercício era, então, você identificar o desenho. Então, o texto é para fornecer esse desenho para a gente. Então, novamente, o capítulo é bem objetivo e bem simples, tá bom? Bom, queridos, o próximo exercício é o exercício número 10 da sua apostila. Ele envolve a proporcionalidade, mas com uma consequência, que é a semelhança de triângulos. E aqui, basicamente, o Thiago vai te mostrar isso de forma muito mais objetiva, tá bom? Então, presta atenção. Em determinada hora do dia, um casal de indígenas, observando suas sombras projetadas pelos raios solares, percebem que elas têm 2 metros e 2,2 metros de comprimento. Sabendo que a Índia tem 1,5 metros de altura e que projeta a menor sombra, a altura do índio é 1,55, 1,60, 1,65 ou 1,70. Querido, para a gente deixar isso claro, isso é um processo de semelhança simples, né? Onde vamos imaginar que aqui está a Índia, Índia sexo feminino, bonitona, ali, tá. O raio solar, né, Sol, vem aqui numa determinada hora do dia, bate nessa pessoa e vai fazer no chão uma sombra. Digamos que essa sombra é esse segmento pretinho aqui, ó. Aqui é a sombra dessa mulher indígena. A sombra dela é 2 metros, enquanto que a altura dela é 1,5 de altura. Então, a altura dela é 1,5 de altura. Correto? Bom, na mesma situação, agora eu tenho um índio. Índio, homem, digamos que ele seja mais alto. Como é na mesma hora do dia, o raio solar vai ter a mesma inclinação. Se o raio solar vai ter a mesma inclinação,
esse ângulozinho entre o solo e essa reta é a mesma, né? Então, aqui garante uma proporcionalidade aqui. Só que a sombra desse índio agora é de 2,2 metros. Então, a sombra é de 2,2 metros. Evidentemente que essa altura dele é o que eu quero descobrir, que eu vou chamar de Hzão. Nesse caso, isso é uma consequência do teorema de Tales, tá? Então, a gente vai guardar assim, semelhança de triângulo é uma consequência do teorema de Tales. Qual vai ser, então, a altura desse índio? Bom, aqui eu posso colocar lados homólogos, ou seja, lados proporcionais, base e altura. Por exemplo, na primeira imagem, 2 vai estar para 1,5. Beleza? Ou seja, a base está para essa altura desse triângulo. No segundo, mesma coisa. A base, 2,2, vai estar para a altura, que agora é Hzão. Lógico que isso é uma consequência do teorema de Tales. Bom, dividindo por 2 aqui, ó, dividindo por 2 dá 1, dividindo por 2 dá 1,1. Multiplicando o cruzado, nós vamos chegar que 1 vezes H é igual a H. É igual a 1,5, que multiplica 1,1. Nesse caso, eu vou fazer 15 vezes 11. E 15 vezes 11 dá 1,65. Duas casas decimais, né? 1,65 metros. Opa, mais uma questão que o gabarito dela vai ser a letra C de carne. Olha que fácil. Agora, querido, essa consequência de triângulos, ela é importante a gente ressaltar aqui. Então, essa consequência aqui de semelhança, eu posso falar que no triângulo menor, a base menor está para a altura menor. Assim como no triângulo maior, a base do maior está para a altura do maior. Isso aqui é muito importante, isso aqui é uma consequência do teorema de Tales, que é praticamente uma semelhança de triângulos. Nesse seu capítulo, vai ter exercícios com esse tipo de entendimento e com essa situação. E a gente precisa dominar esse tipo de assunto. Beleza. Entendido que essa semelhança de triângulos é uma proporcionalidade, ou seja, é proveniente do teorema de Tales. Tanto é que o próximo exercício da nossa aula, que é o exercício 18, ele fala dessa mesma forma. Ele fala o seguinte, que uma rampa de inclinação constante tem 5 metros de altura na sua parte mais alta. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12 metros, sobre a rampa está a 2 metros de altura em relação ao solo. Calcule quantos metros tem a rampa até atingir o seu ponto mais alto. Querido, vamos desenhar aqui a situação para você entender. Aqui é a rampa. Beleza? Agora, o que vai acontecer? A pessoa percebeu que ao caminhar 5 metros, ou seja, sair dessa situação e chegar nessa situação, ele percebeu que ele deslocou em relação ao solo 2 metros, né? 2 metros. Então, após subir 5 metros, perdão, isso não. Vou voltar aqui. A rampa está ali, pontinho está ali. Ele notou que após caminhar 12 metros, vamos lá, informação verdadeira, né? Após caminhar 12 metros, ele notou que está a 2 metros de altura. Então, agora vamos lá, a altura aqui, ó, 2 metros de altura. Essa é a altura dele em relação ao solo, né? Que é uma informação importante. Ele pergunta o seguinte, calcule quantos metros tem a rampa até atingir o ponto mais alto. Agora, esse ponto mais alto é na hora que ele chegar aqui. Agora, para ele chegar aqui, ele vai ter que caminhar quantos metros? X. Agora, qual é a altura da rampa? A rampa ela tem 5 metros de altura. Nesse caso, eu quero saber qual é o comprimento da rampa, que nós vamos chamar esse comprimento da rampa de X. Evidentemente que para você não ficar perdido, aqui é como se fosse o solo, né? Aqui é como se fosse o chão. Então, eu tenho um triângulozinho menor,
aqui embaixo, e um triângulozinho maior, que é o todo, que é o grandão. Isso aqui é proveniente de um teorema de Tales, consequência. Então, no menor, eu posso falar o seguinte, que o lado 12 está para a altura 2, ou seja, eu peguei lado, está para a altura, 12 para 2. Assim como, aí agora, eu vou pegar na mesma ordem, o lado x está para quem? Bom, aí vamos lá. O lado x está para a altura, que nesse caso vale quanto? 5. Bom, 12 por 2, 6. 6 é igual a x sobre 5. Passo 5 multiplicando, o x equivale a 30. Só que nesse caso, o x equivale a 30 metros. A pergunta é, calcule quantos metros tem a rampa? Quantos metros tem a rampa até atingir o seu ponto mais alto? Ele quer saber o valorzinho do x. A distância total é 30. Eu poderia ter perguntado, quanto que ele ainda precisa deslocar para chegar ao ponto mais alto? Opa, ele já andou 12. O que ele precisa deslocar é 30. 30 menos 12, ele ainda precisa andar mais 18. Então, cuidado, que eu poderia perguntar aqui essa medida de cá, 18. Né? Mas não é isso que ele pediu. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. O gabarito dessa questão é a letra E de escola. Simples assim. Objetivo assim. Esse capítulo eu acredito muito que você vai ter bastante facilidade. Se tiver dificuldade, pergunte o Titi, que o Titi resolve. Beijos, até semana que vem. Bye, bye.